Vai tentar jogadas aéreas, se adaptar, né? Então eu também vou me adaptar, pode ser? Pode ser. O que você vai fazer? Não é de chapa hoje, é de cabeça, pode ser. Ai, mas no seu caso a altitude não é muito altitude. Que é isso? Eu não posso errar depois dessa. Vai lá, Atenção. Aê, vai lá, Dani Penafini. Eu fico por aqui. Amanhã a gente tá de volta, viu? Aí já ultrapassei esse horário. Deixa eu embora rápido. 3, 2, 1, Tchau. foi. Muito obrigado, Isabelle Benito e turma do SBT Rio. SBT Esporte Rio chegando hoje com toda a cobertura do jogão do Flamengo pela Libertadores. Hoje tem Flamengo na tela do SBT. Avisa pra todo mundo que o SBT é a casa da Libertadores. Flamengo e LDU pela Liberta, lá na altitude de Quito, no Equador. O time não vai ter Gerson e Rodrigo Caio. E o técnico Rogério Ceni faz um mistério danado em relação à escalação. Vamos ver. Já em solo equatoriano, o Fla fez o último treino no Estádio Olímpico Atahualpa. Mas o time que vai a campo logo mais a partir das 9h30 da noite contra a LDU ainda é um mistério. Gerson e Rodrigo Caio não jogam, isso é fato. Rogério Ceni tem duas opções. A primeira delas é voltar com o Ilharão para a vaga de volante. Nesse caso, ele atuaria ao lado de Diego Ribas, com a zaga sendo formada por Bruno Viana e Gustavo Henrique. A outra possibilidade é a entrada de outro volante no lugar de Gerson, com Arão permanecendo na defesa. Nesse caso, João Gomes e Hugo Moura são as opções. João Gomes é mais jovem, aos 20 anos e cria da base rubro-negra, ele está em sua segunda temporada profissional pelo Flamengo. Ao todo, já soma 26 partidas. Já Hugo Moura tem mais experiência como profissional. Aos 23 anos, ele retornou ao clube após um empréstimo ao Coritiba e soma 8 partidas na temporada atual. Seja lá como for, o rubro-negro vai buscar a vitória desde o início, pois os 3 pontos são vistos como essenciais para o time conseguir uma classificação de maneira antecipada à próxima fase da competição mais importante do ano. Mas a gente sabe que temos um fator que é jogar na altitude e a gente tem que saber lidar, estar sempre compacto e sair na hora certa nos contra-ataques e as oportunidades que aparecer, a gente tem que finalizar, matar, porque a gente sabe que o time deles vão imprimir um ritmo forte para a gente cansar o mais rápido e eles conseguirem fazer o jogo deles. Então, a gente tem que estar bem fisicamente e saber na hora certa de conduzir o jogo. Já bota aí, por favor, na tela, hashtag SBT Esporte Rio ou Jogo da Velha SBT Esporte Rio. Você participa daí e a gente registra daqui. É o Twitter de todas as torcidas que hoje abre espaço especial para a torcida do Flamengo. Quanto vai ser o jogo? Dê o seu pitaco. Quem é o principal adversário do Flamengo? Os desfalques ou a altitude? Responda, dê sua opinião, você participa, a gente registra, olha só que tela bacana que a gente tem hoje aqui. Nosso querido Casimiro, Pedro Certezas, Gustavo Henrique dando choque, o ícone da torcida do Mengão e Luiz Alano, que vai transmitir o jogo mais tarde aqui na tela do SBT, né? A partir das 9h15 da noite começa a transmissão e o jogo às 9h30 no SBT, que é a Casa da Libertadores. Alano, muito boa tarde pra você, meu amigo. Que jogão, cara! Fala, Daniel, tudo bem? Gustavo Henrique dando choque. Sou teu fã, camarada. Pedro Certezas. Casemiro, valeu pela moral aí no teu canal, porque eu acertei o placar do jogo na primeira rodada. Eu gravei, eu tô até com medo de dar o meu palpite agora, tá boa a expectativa, né, rapaz? Virou refém do próprio sucesso, vai ser difícil, hein? A sombra de Luiz Alão já é maior. Complicado. Deixa eu bater meus tambores, jogar as minhas cartas e depois, lá no final, Daniel, você me pergunta, até lá eu vou ter a certeza do que vai acontecer, ou pelo menos próximo disso. Bom, boa tarde mais uma vez, boa tarde a todos. E terceira vitória consecutiva, será que dá? Acho que vai, né? O Flamengo vem muito bem na competição e talvez seja o melhor momento sob o comando de Rogério Ceni, mesmo passado pelo título brasileiro no início de 2021, valendo por 2020, pela Supercopa, mas aquela incerteza, aquele olhar desconfiado do torcedor para com o Rogério Ceni,
acho que está diminuindo. Não cessou, porque isso é Flamengo, né? Mas não cessou. Até o Michael e o Vitinho estão jogando bem agora com a batuta do professor Ceni. Então, vamos esperar um grande jogo para fechar esse primeiro turno da fase de grupos. E se fizer 9 pontos, é muito difícil ficar de fora das oitavas de final. Gustavo, para você, quem é o principal adversário do Flamengo hoje? Os desfalques, no caso, Rodrigo Caio nem tanto, mas o desfalque do Gerson, que vai obrigar a uma mudança aí que a gente não sabe qual é, ou a altitude? Boa tarde, Choque. Boa tarde, Daniel. Boa tarde a todos os amigos. Boa tarde a quem está acompanhando a gente. Alano, esse é dos meus, hein? Moleque bom. Com certeza vai empurrar o Flamengo hoje para a vitória. O histórico do Flamengo na Libertadores, que eu gosto de trazer positividade para o torcedor sempre. Em dia de jogo, mais ainda. O Flamengo nunca perdeu para um equatoriano em Libertadores. 10 vitórias e 4 empates. Vamos com tudo. O João Gomes é um jogador da minha extrema confiança. Vai dar conta do recado. Fica a dúvida ali na zaga. A altitude é muito complicado. Olha, Daniel, eu posso te falar que um dos palcos que eu mais... Você esteve lá, né, Gustavo? Isso que eu ia te falar, muitas vezes. Eu tive lá 3 vezes com a seleção brasileira e tive lá 3 vezes com o Flamengo. A seleção, até a estreia do Tite, eu estava lá. Você sabe qual é o problema? O problema não é só a altitude, é um combinado. É a altitude com o jogo veloz da LDU. E aí sim, esse combinado traz problema para o Flamengo. Eles têm uma estratégia de sempre querer cansar o adversário no começo do jogo, o que é perigoso para o Flamengo. Agora, o Flamengo também é um time experiente. Se a gente contar essa escalação hoje aqui do Flamengo, você vai vendo, acima dos 30, Diego Alves, Felipe Luiz, Diego Ribas. Então, assim, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, os caras são experientes. Não é possível que eles vão dar mole. Gustavo. E o Flamengo tá para ambientação lá desde domingo. Gustavo, então, olha só. A diga. pergunta que eu acho que cabe aqui, que eu queria repassar para o Casimiro, é o seguinte. O Flamengo tem 2, entre aspas, garotos para essa vaga de volante do Gerson. E tem a possibilidade de deslocar o Arão para a vaga de volante. Com isso, a zaga seria formada pelo Gustavo Henrique e pelo Bruno Viana. E para a vaga de volante ele tem o João Gomes e o Hugo Moura. Casimiro, eu vou dar logo o meu pitaco. Eu iria de Hugo Moura, que é um pouco mais experiente, embora tenha um futebol menos promissor do que o João Gomes. O que você faria, Casimiro? Boa tarde. Boa tarde. Eu gosto muito do João, cara. Eu acho que ele dá uma mobilidade grande pro time, ele é talento puro. É o que eu falo, assim, o Fluminense não tem medo de colocar os moleques para jogar. O Santos joga com uma molecada de 16 anos, daqui a pouco vai jogar com 15, 14. Por que o Flamengo teria que ter medo, sabe? Então bota a molecada para jogar. Eu acho que ter o Arão e o Gustavo Henrique na zaga é importante. Eu não deslocaria o Arão para volante, porque o jogo aéreo desses times também é muito forte, a bola viaja diferente. Eles sabem disso. Esse doping geográfico, né, que eu falo, que eu acho que é extremamente injusto você jogar na altitude, apesar de ser a casa deles, eu acho injusto. Ele acaba punindo muito o adversário se você não estiver atento, se você não jogar com as melhores peças para a ocasião. Eu acho que eu iria com o João. Obviamente, os desfalques do Flamengo pesam demais. Você perder o Gerson é uma perda muito grande, mas o Flamengo precisa lidar com isso. É por isso que ele tem um elenco muito grande, é por isso que ele contrata muito, que ele tem um elenco muito vasto, porque nesse tipo de situação você precisa se adaptar. Eu acho que o Rogério vai com o João, eu iria com o João também. Ô, Casimiro, Gerson... Daniel, o GH falou também que o jogo da LDU é muito veloz, é porque eles jogam para a altitude, né? Sabe quando tem um time que tem um craque, como o Barcelona que joga pro Messi, que é o gênio do time? A LDU joga para a altitude, que é o craque do time deles. Eles vão jogar bola rápida, vão chutar de longe, porque a bola pega mais velocidade, enfrenta menos resistência do ar, na verdade, né? E essa pressão no início, cara, é muito comum. Nossa, é muito bizarro, é rotina. Normalmente esses jogos assim sempre tem um 2-0 no primeiro tempo. A coisa que vai logo no primeiro, né? Então de fato, a LDU vai jogar para a altitude. E eu também tô com o Casimiro, cara. Eu iria de João Gomes, porque o moleque, a gente fala também, moleque, é novo. Joga muito, Pedro, joga muito. Pô, mas joga muito já. Olha só. Tá na hora de entrar no time titular.
Ô Pedro, o pessoal tá participando pelo Twitter, o Twitter explodiu, hein? O pessoal participando, pergunta pro Luiz Alano, olha só, o time do Flamengo deve imprimir um ritmo moderado para não faltar oxigênio até o fim da partida. Alano, você que tem experiência, inclusive, de transmissão esportiva nesses lugares aí, é por aí, quer dizer, tem que entrar com aquele freio de mão meio puxado, aquele que o carro consegue andar, mas não arranca, né? O Gustavo Henrique deu o recado. O time do Flamengo ele é muito experiente. Todos sabem que é um ambiente hostil lá em Quito. Hostil no sentido geográfico, né? Como o Pedro e o Casimiro estavam falando, no sentido de falta um pouquinho de ar, de fato. Tem lugares com altitude superior que o Flamengo já jogou, por exemplo, em 2019, em Oruro, conseguiu a vitória lá na altura de 3.500 metros, lá na Bolívia, contra o São José. Lembram? Na estreia do Flamengo na temporada que foi campeão em 2019? Então, esse time do Diego Alves, esse time com o Diego, com o Bruno Henrique, com o Gabigol, eles não vão tremer para a altitude, eles vão respeitar a altitude. Talvez o respeito à altitude seja exatamente isso. Dar a bola para o adversário, segurar um pouco o jogo, não significa jogar de maneira recuada, mas fazer diferente do que o Domi fez no ano passado, quando foi lá de peito aberto para jogar contra o bom time do Independente Del Valle, marcar lá em cima e faltava área e depois tomou de 5. Então essa é uma experiência que certamente os jogadores que estiveram nessa trágica experiência, que foi a pior derrota do Flamengo na história da Libertadores contra um bom time e contra a altitude, é um erro que não vai ser cometido hoje. Jogar de peito aberto, marcar lá na saída do goleiro, dá um pouquinho, espera um pouquinho, ver a adaptação em relação ao ar rarefeito para depois ir para o jogo. Por quê? Não é só altitude, viu? Esse time do LDU é a mesma formação praticamente da temporada passada, que deu trabalho ao River, que ganhou do São Paulo de 4-2 lá e depois foi eliminado pelo Santos, venceu o Santos da Vila Belmiro. É a mesma base, né? Com o Borja, com o Alcivar, enfim, esses jogadores têm uma certa qualidade. O futebol equatoriano ele tem evoluído muito, ele tem até chamado a atenção mais do que o futebol uruguaio e colombiano nas últimas Libertadores e últimas competições sul-americanas. Então, o respeito é bom, o time do Flamengo, taco a taco, é muito superior à LDU, mas a gente sabe que Libertadores não se ganha só com a camisa, só com o jogo. Tem que ter um pouquinho de inteligência e aquele sangue que corre nas veias. Agora, Daniel, Choque... Oi, deixa eu só rolar uma pro Choque, rapidinho, mas fala, Casé, fala antes que eu tenho uma bomba aqui pra rolar pro Choque. Diga lá, Casé. É só porque o tweet foi sobre o Flamengo jogar de forma moderada e o Choque falou no início do Flamengo ter um elenco mais velho, ao mesmo tempo que é mais velho e pode se cansar mais, eles conhecem os atalhos também, né? Eles já viveram muito futebol, já jogaram vários tipos de situação. Então você não vai ver um Felipe Luiz correndo igual um maluco, né? Não é a dele. Você não vai ver um Diego Ribas correndo igual um louco. Não é a dele também. Então quem vai correr é a bola, né? A gente fala, quem corre é a bola, não são os jogadores. Esse jogo posicional do Flamengo aí vai ter que funcionar muito bem para se preparar para quando tiver a oportunidade de matar o jogo. Eu acho que a LDU vai dar chance pro Flamengo de fazer gols. Eu acho difícil que o Flamengo não tome gols também, viu? Acho que vai ser um jogo aberto, cara. Ô, Gustavo, olha só, é uma situação que a gente não gosta de tratar, principalmente em dias de jogo, porque entende que isso pode tirar um pouco da visibilidade do jogo em si, mas é inevitável, porque está em todas as agências de notícia hoje. O Gerson estaria sendo sondado para o Barcelona e pode ir para o Barcelona. Eu queria saber, você que é um cara que cobre o dia a dia do Flamengo, qual é a informação que você tem a respeito disso? Lembrando que essa é uma notícia que foi trazida em primeira mão por quem, Diego? Por um colega nosso aí, cujo nome a gente tá vendo. Mas qual é a notícia que você tem a respeito disso? Daniel, quem deu foi o El Chiringuito, que é um jornal muito famoso, né? Muito respeitado na Espanha. Exatamente. Foram até eles que entrevistaram o Florentino Pérez, quando teve o negócio da Superliga e tal. Eles deram ontem à noite aqui no Brasil. Conceituado. Exatamente. E aí, Gustavo? Então, a notícia do Alfredo Duro, o repórter de lá do Chiringuito TV. E o que acontece é o seguinte. Ô Daniel, num elenco qualificado desse, como é o elenco do Flamengo, sondagens vão acontecer o tempo todo. Não tem nenhum papel na mão do Marcos Braz e nem do Bruno Spindel com proposta do Barcelona de lugar nenhum. Não tem, você garante? Não tem. Eu afirmo, eu asseguro. Hoje, 4 de maio, 13h17. Não tem proposta do Barcelona na mesa do Flamengo. Agora, se ela vai chegar, nós vamos aguardar. Agora, vocês não se esqueçam que é normal, no circo do futebol, os empresários mexerem para valorizar ainda mais o jogador. Esse rapaz tem contrato com o Flamengo até 31 de dezembro de 2023 com uma multa de 75 milhões de euros. E agora se fala em 25. O Flamengo vai vender? O Flamengo vai vender.
É evidente que o Flamengo vai vender jogadores nessa janela do meio do ano. Mas que está acertado, que tem alguma coisa, o torcedor pode ficar absolutamente tranquilo e curtir a transmissão do SBT com o Alano, o Mauro César Pereira e acompanhar a vitória do Mengão sem medo de perder os Gerson. Olha só, lembrando que daqui a pouquinho tem os palpites para o jogo e o Luiz Alano, quando participou aqui na ocasião de Flamengo e Vélez, ele acertou, cravou o placar. Então daqui a pouco, pai Alano, né, vai dar o palpite para o jogo de hoje. Ele não tem mais direito de errar. Acertou a primeira, Alano, tá lascado, como diz o Gil do Vigor. Agora, ô Pedro, rapidamente ainda falando sobre essa questão do Gerson. Daniel, o Alano não acertou, cara. Ele deu mole que ele foi muito certeiro. Muito, cara. Ele falou, inclusive, como ia ser a vitória. Gol no final, pô, não tem como. Aí esse foi o maior problema. Olha só, tem uma questão que chega no Twitter agora aqui, Pedro, eu vou rolar pra você de cara. Olha só, o Flamengo tem que jogar esse jogo como se fosse final. É muito importante trazer uma boa partida. E digo mais, Everton Ribeiro precisa mostrar futebol nesse jogo. Cara, é a questão mais recorrente hoje que a gente debate sobre o Flamengo, né, Alano? O Everton Ribeiro caiu muito de produção em relação ao próprio Everton Ribeiro, que a gente conhece e sabe que ele pode render. E aí? Olha, o importante para o Flamengo, além dessa questão, que é natural um jogador ter queda de produção, mas não é natural ter uma queda de produção e não sentar um pouquinho no banco. É claro que nas costas do Everton Ribeiro tem bicampeonato brasileiro, tem a memória muito recente daquele jogador que chegou depois de um bom tempo de novo à seleção brasileira, mas o importante também é ver que o Vitinho, por exemplo, está entrando bem nos jogos, até o próprio Michael aí no Campeonato Carioca tem mostrado um futebol, apesar que o torcedor ainda não confia nele para ser um titular, talvez nem seja o momento mesmo, mas talvez seja o momento para o Everton Ribeiro ou mostrar esse futebol que o torcedor sabe que ele tem potencial, ou dar uma segurada. Mesmo com o Everton Ribeiro não sendo aquele 100%, o Flamengo tem 2 vitórias consecutivas, 4 vitórias consecutivas contando 2 no estadual, pode chegar a 5ª hoje, mesmo sem o Everton Ribeiro na sua plenitude. É porque a diferença do Michael e do Everton Ribeiro, né, é que o Michael não mostrou aquele futebol ainda que o flamenguista quer ver. Tá bem ali e tudo mais, só que o Everton Ribeiro tem um histórico que todo mundo tá muito fresco na memória e por mais que ele esteja jogando mal, todo mundo fala assim... Pô, mas olha o que ele já fez aqui, gente. O é diferente. Antiguidade é posto, né, Casé? Deixa eu só esclarecer aqui que em nenhum momento eu sugeri o Michael no lugar do Everton Ribeiro, né? Sim. Porque acho que é demais, né? Calma. Mas, enfim, que o Everton Ribeiro passa por um momento abaixo do que ele já mostrou nessas temporadas. Há um tempo já, né? Há um tempo também, né? A torcida do Flamengo não cobra nada do que não viu dele, né? Esse é o problema. Então a torcida fala assim, cara, eu só quero que você jogue o que você jogou. Não é tanto... pouco tempo atrás. Não tem tanto tempo assim. Então o torcedor do Flamengo sabe que... Tá jogando pelos dois, né? Tá jogando mais do que ele jogava no Flamengo. Acho até que melhor do que 2019. Sim. E tá jogando pelos dois ali, pelos dois armadores. Tá jogando tanto por ele pelo Everton. O que me irrita no Arrascaeta é que ele tá sempre na melhor fase, né? A fase dele é sempre melhor que no mês anterior. Ele tá em constante evolução. Pô, pelo amor de Deus, meu chapa, vamos dar uma segurada aí, pô. Menos na seleção uruguaia, né, o Pedro? Eu tava lendo uma matéria do La Nación do Uruguai, que é porque o Arrascaeta não rende com a camisa da seleção do Uruguai, que ele rende no clube. Você leu essa matéria também, Alano? Eles estavam lá fazendo umas ilações. Por que o Arrascaeta é no Flamengo o que é, né? É porque o Arrascaeta, se falasse que era colombiano, a gente acreditaria. Se fosse mineiro, né, combinaria mais do que o uruguaio. E eu estou falando aqui não que o Uruguai seja palco de jogadores ruins, muito pelo contrário, né? É que a seleção uruguaia, há mais de 10 anos, ela é voltada para o Suárez e para o Cavani. E os jogadores do meio de campo têm que correr para que eles façam os gols. É um jogo mais duro, né? Um jogo mais pegado. É um jogo mais direto, não é um jogo de troca de passes, de toque de bola. Então, como o maestro Tabárez é um gênio, mas ele é cabeça dura também. Ele não vai fazer uma cultura futebolística em torno dos dois principais jogadores de décadas do Uruguai para colocar o Arrascaeta no time. Azar o deles. Alano, a torcida do Flamengo não fica nem um pouco chateada se ele não for convocado para a seleção do Uruguai, né? O Gustavo Henrique, deixa eu te perguntar uma coisa. Essa questão do Everton Ribeiro, da queda de rendimento dele, ela de certa maneira preocupa a diretoria e transforma o Everton Ribeiro numa bola da vez, caso surja a necessidade imperiosa de negociar um dos medalhões. O Marcos Braz andou falando isso no início da temporada, de que um dos medalhões ia sair e tal. Talvez esse medalhão seja hoje o Everton Ribeiro? A chance do Everton sair no meio do ano é considerável, porque já era para ele ter saído. Teve aquela proposta, né? Teve a proposta, mas aí na hora do vamos ver sumiram.
Mas agora eu acredito que para o meio do ano nada deva segurar o Everton Ribeiro. E se ele sair, vou sentir falta, é verdade, mas entendo que ajudou e foi muito válida a contratação dele pelo Flamengo. Né? O ciclo foi completo, 206 jogos com a camisa do Flamengo, completando 207 hoje. Então, assim, é um jogadoraço. Agora, nesse momento, eu já falei isso lá no canal Gustavo Henrique Dando Choque e falo com muita tranquilidade. Não tenho a menor vergonha de dizer que o Everton tinha que descansar. Ficar no banco de reservas preservar o cara, tempo. Né, ele não vem bem. Isso às vezes acontece, às vezes o cara está precisando de um descanso. A sequência do Everton é muito grande. O ano passado foram 57 jogos de 73 que o Flamengo fez na temporada. Isso fora as partidas com o Tite. Depois que ele voltou da seleção em novembro, ele não foi mais o mesmo jogador. Então eu acho que esse momento é um momento diferente, é um momento em que se demorou tanto tempo para o Vitinho começar a render e agora o Vitinho está rendendo. Então, de repente, acho que poderia. Eu entendo as razões do Rogério, a opção pela experiência, pela qualidade, pelo toque de bola, entendo tudo isso. Mas acredito que seria um momento, eu não valo barrado, porque o Everton não merece esse tipo de palavra. Gustavo. E por isso que eu falo que ele merece descansar um pouco. Gustavo, até pela questão da meritocracia, de você reconhecer quem tem mérito, né? E o momento é o momento do Vitinho. Atenção para a sonoplastia, porque nós temos uma polêmica. Calma, atenção. Em 3, 2, 1. Polêmica! Pô, essa é a maior da história. É a maior da história. Vejam o que o internauta disse. Olha lá. É sério que Everton Ribeiro no banco? É a mesma coisa que CR7 ser reserva na Juventus na hora da decisão. Eles brilham. Everton Ribeiro, Casimiro, é comparável a CR7? É a mesma coisa. Não, não ri não. Se ri é pecado. Quem ri não vai pro céu. Calma, né? Eu acho que ele não é nem o principal jogador do Flamengo hoje. Eu acho que se tivesse que comparar o Cristiano Ronaldo com alguém do Flamengo, poderia ser um Gabigol da vida, que é um fazedor de gols, um matador. Mas, assim, o Cristiano Ronaldo ele é o artilheiro do campeonato italiano, ele fez mais uma temporada com quase 40 gols. Calma, eu acho que o Everton Ribeiro tá num momento de baixa e poderia merecer um banco, assim, Como o GH falou, não é uma barração. Mas é cara, vamos testar outras possibilidades. Você não tá bem. Cantinho do pensamento, seria? Vai pro cantinho do pensamento. Ele sabe disso. Assim, o Everton Ribeiro, ele é um craque da bola. Ele tem esse senso autocrítico. Ele não acha que ele tá jogando bem. Ainda mais pelo que ele sabe que pode render. É verdade. Tá ligado quando a gente namora e aí tem uma briga? Tem uma briga do casal. Uma briga. Uma coisa é você terminar. Você, não, quer saber? Acabou. Outra coisa, vou dar um tempo, cada um fica no seu canto. Cara, você aqui, eu ali, mas estão namorando ainda. É isso que precisa acontecer com o Everton Ribeiro. Depende, tem gente que fala que vai dar um tempo pra meter o Miguel e terminar o namoro. Mas tem sim. Quem já não fez? Eu já fiz isso. Eu uma vez não tive coragem de terminar o namoro, falei, preciso de um tempo pra eu pensar. Eu tô pensando até hoje, ela já casou, inclusive, com outra pessoa. O tempo passou. 38 anos, exatamente. Olha aqui, ô Pedro, o Flamengo não joga sozinho, né? A gente sempre tem aqui o bom hábito de trazer informações sobre os adversários dos times brasileiros na Libertadores. Vamos ver como chega a LDU para esse confronto. Até porque a LDU tem 4 pontos em 2 jogos e é a vice-líder do grupo. Vamos ver, rodou aí. A LDU costuma jogar no esquema 4-2-3-1, com 2 meias atacantes atuando por dentro e abertos, e um atacante de beirada do campo encostando no centroavante. Os equatorianos pretendem aproveitar brechas que usualmente surgem no sistema defensivo do Flamengo para buscar os gols. A grande aposta é Christian Borja, que já passou pelo rubro-negro em 2010. Ele é a referência do ataque e costuma atuar fazendo pivô entre os zagueiros. Quando domina a bola, permite a aproximação dos meias e dos pontas. Isso gera a LDU uma superioridade numérica perigosa no campo de ataque, principalmente quando atua em casa e tem altitude de 2.850 metros a seu favor.
Outra alternativa de ataque da LDU é pelos lados, com bolas alçadas na área. Nessas jogadas, eles deixam sempre um jogador mais recuado, como opção para pegar o rebote em caso de corte pela defesa. Como o Flamengo tem problemas de encaixe defensivo, estas jogadas podem representar problemas. Comandados pelo uruguaio Pablo Repeto, os equatorianos costumam também se aproveitar de espaços deixados entre as linhas, falha que o Flamengo comete com certa frequência. Deixa eu mandar um abraço pro Alessandro lá no Twitter, é aniversário dele hoje, e diz que ele quer de aniversário a vitória de 3-1 do Flamengo. Então, Alessandro, muito obrigado por você estar participando com a gente aqui. Não, tá bom, quer a vitória, né? Ô Alano, olha só, a LDU não é nada boba, eles jogam num 4-3-2-1, num 4-2-3-1. Esses três, na verdade, são dois meias que vêm por dentro e mais um atacante de ponta, e o Borja, que agora mudou de nome, não é mais Christian Borja, Christian Martinez, né? Enfiadão lá, referência de ataque. Tem 49 gols com a camisa da LDU, quer dizer, não é nada bobo não esse time. Eu sei que é um estudioso do futebol sul-americano, estudou muito a LDU para fazer esse jogo. Quando o torcedor do Flamengo lembra do Borja lá em 2010, tem que relativizar. São 11 anos, né? Esse menino, ele começou a jogar no Brasil praticamente, ele foi básico internacional, ele fez uma temporada assombrosa lá no Caxias, da Serra Gaúcha, e foi adquirido pelo Flamengo. Jogou só 7 jogos. Então ele se impressionou com o Maracanã, o menino que veio lá do interior da Colômbia, não conseguiu se adaptar, tomou uma caneta do Felipe desconcertante lá no Clássico. Bizarro, enfim, saiu pela porta dos fundos. E depois lá fez a sua carreira, não é nenhum craque, né? Mas para ruim não serve. Para ruim ele não serve. Ele lá no Equador, ele é ídolo da LDU, é um jogador que bota para dentro se bobear, então todo cuidado é pouco. É uma equipe que tem lá as suas qualidades, o futebol equatoriano é um futebol que joga, né? Que é ofensivo, não é aquela pegada do uruguaio, do paraguaio, deixa também um pouco o jogo fluir e encaixa com o Flamengo, né? A gente estava acompanhando aqui os melhores momentos da partida de 2019, lá na derrota do time campeão, com a dificuldade que o Flamengo teve, saiu na frente com o gol do Bruno Henrique, tomou depois a virada também na base desse jogo rápido, desse jogo direto, de muita velocidade, aproveitando algumas falhas, não tinha ainda o Rafinha, não tinha o Felipe Luiz, estava com o René, estava com o Pará na lateral ainda, ou seja, aquelas lacunas que o torcedor do Flamengo sofreu durante muito tempo com as laterais, e depois aí houve uma melhora significativa. Então, claro, esse time é um time muito bem treinado. Esse Pablo Repeto, é um carequinho uruguaio, ele foi técnico do Independiente Del Valle lá em 2016, quando o Independiente Del Valle surgiu para o futebol sul-americano como vice-campeão, perdeu para o Atlético Nacional. Então, é um técnico que conhece a competição, trabalha bem esses jogadores da periferia do futebol sul-americano, tem argentino, tem uruguaio, esse time é um time encardido, mas dá para ganhar sim, na altitude também. Ô Gustavo, olha só, a LDU costuma se aproveitar muito do espaço deixado entre as linhas. E a gente sabe que o Flamengo comete sistematicamente essa falha no sistema defensivo. Eles infiltram o jogador ali na cabeça da área para pegar a bola rebatida. Então, se rebater pro meio, os caras vão bater direto pro gol. Quer dizer, é um time encardido. Na tua opinião, esse é o jogo mais difícil até o momento da fase de grupos? Com certeza, é o jogo mais difícil da fase de grupos e que vai ser o mais difícil, eu não tenho a menor dúvida disso. Gente, a LDU não perde desde o dia 20 de dezembro. Nossa! Olha quanto tempo! São 14 jogos de invencibilidade com 5 vitórias e 9 empates. O Flamengo está jogando com um adversário de respeito. Esse Arce com a bola no pé, caindo pela esquerda, o Munhoz pela direita, esses caras fazem qualquer defesa um inferno. O Arce já fez 2 gols, foi aquele que elogiou o time do Flamengo há pouco tempo atrás. É um grande jogador. E a sorte é que o zagueirão lá, eu acho que ele não vai jogar, o Frank Ninguerra, que ele tinha se machucado no último jogo, que também é um grande jogador. Então o torcedor que está imaginando facilidade, esqueça isso, se apega a São Judas Tadeu, cada um dentro da sua fé, e vamos torcer para tudo dar certo, mas que vai ser um jogo difícil, vai. E o Daniel lembrou bem, se ficar aquele buraco de descompactação da defesa para o meio-campo, o Flamengo vai ter problema.
porque o encaixe dos jogadores rápidos é justamente naquela posição, do meio do campo para a intermediária. Gustavo, então o Flamengo tem que tomar cuidado. Foi o buraco onde tomou 3 gols do Vasco. É exatamente ali que a LDU joga. E por falar em Vasco, ô Casimiro, você lembra do Borja? Como é que o cara dá a volta por cima, né? O cara é a principal arma da LDU. É ídolo lá, meu irmão. O cara deu certo, saiu daqui. Tem muito isso no futebol, né? O cara de repente não acerta e vai embora do Brasil, acertou lá. Pois é, assim, o Alano falou bem, cara. Não dá pra gente chegar aqui, um cara fazer 10 jogos e a gente decretar que ele é um horrível e que ele nunca mais vai dar certo. Um cara que jogou a infância inteira futebol, que sonhou, que fez uma temporada boa e que de repente chega no Flamengo e não está bem, acontece. Ele tem o direito de recomeçar e ele recomeçou e tá brilhando na LDU, não é bobo. Não é bobo. Então essa ideia aí que o flamenguista pode ter, isso é cara de pau, você jogou aqui, eu lembro. Calma que não é bem assim, mas assim, foi o que foi falado, a LDU, ela tem uma característica que é semelhante à do Vélez, né? Que é o famoso joga e deixa jogar. E a gente comentou aqui, isso é bom pro Flamengo, cara. O Flamengo, tudo que o Flamengo quer é um adversário que deixe ele jogar. Obviamente, foi o que eu falei, eu acho difícil que o Flamengo não tome gol, porque a LDU é um time muito perigoso, um time muito que sabe jogar muito com altitude, né? Todos os times que têm altitude a seu favor sabem jogar. Agora, o Flamengo vai ter espaço. Vai ter que fazer gol nesse espaço criado aí. Eu acho que vai ser mais um jogo que o Alano vai gritar bastante gol. Ele gosta, né? Eu acho que o narrador gosta de gritar gol. Né? Então, olha só, já a gente vai ter os palpites, né? Inclusive o palpite do Alano, que hoje é aguardado como uma das principais atrações desse programa. Meu Deus. Termina, Alano, eu te cortei. O que você ia falar? Que eu te cortei, Alano? Diga lá. Não, a pressão, eu tô... o dardo aqui, os papelzinhos, eu tô jogando baralho. Tô consultando aqui os pais, enfim, a hora certa vai bater. Então daqui a pouquinho... Agora é por telefone que consulta, não sabe? Nós estamos em 2021, né? 2021. Galera, olha só, daqui a pouquinho então tem os palpites. Deixa eu só lembrar vocês, antes de ir pra gente falar um pouquinho de Champions, deixa eu lembrar vocês o seguinte. Depois que a bola parar de rolar na tela do SBT, você faz o seguinte... Liga no Facebook oficial do SBT Rio. Sabe o que vai acontecer? Ou no Facebook oficial do SBT de Brasília. Por quê? Nós vamos fazer uma cobertura pós-jogo. Pedro Certezas, eu e convidados rubro-negros repercutindo o resultado do jogo do Flamengo. A gente vai mostrar coletiva. Vamos mostrar coletiva, né, chefe? Dessa vez dá pra mostrar coletiva? Dá pra mostrar. Vamos mostrar as coletivas do Rogério Ceni, do jogador do Flamengo que for designado pela Conmebol para falar. Vamos fazer um pós-jogo com toda a repercussão do resultado, seja ele qual for, no Facebook oficial do SBT Rio e também do SBT Brasília. Um dos convidados, inclusive, é o meu amigo Ivo Meirelles, mangueirense, flamenguista, vai analisar o jogo conosco. Pedro Certezas, vamos ter outros convidados também. Então avisa pra todo mundo que tem pós-jogo no SBT sim, só não é na TV, é no Facebook oficial do SBT Rio. Pessoal, hoje é Ney Day, né? Hoje tem Champions League, o Paris Saint-Germain tem uma tarefa dura pra caramba, que é reverter uma vantagem do Manchester City, que ganhou de 2-1 em Paris, né? E o Paris Saint-Germain precisa reverter essa vantagem diante de um Manchester que chega invicto pro confronto. Vamos ver. No jogo de ida, 2-1 para o City na França. Aí agora os ingleses podem até perder por 1-0 que passam para a final. Mesmo assim, Neymar mantém a confiança em alta. Nesse vídeo divulgado nas redes sociais do PSG, o brasileiro diz que vai trazer a vitória, nem que seja morto. Temos uma partida muito difícil contra o Manchester, mas a gente tem que acreditar, né? Por mais que tenha 1% de chance, eu acho que todo parisiense tem que crer na gente, né? E eu sou o primeiro que eu vou dar cara, que eu sou o primeiro guerreiro que vou, né, em busca dessa guerra e vou dar de tudo de mim, vou me dedicar, né? Vou trazer essa vitória de qualquer jeito, nem que seja morto. Mbappé, que sofreu uma lesão na sexta-feira passada, é dúvida. Ele vai ser reavaliado no vestiário, instantes antes da partida. Do lado do City, o time chega confiante e invicto para o confronto. São 11 jogos na Champions, sendo 10 vitórias e 1 empate. Mesmo assim, o técnico Pep Guardiola prega a humildade.
Em entrevista coletiva, ele afirmou que o time não pode sentar na vantagem que tem e, com isso, deixar o adversário tomar conta do jogo. Olha só, 2-1 é pênalti, tá? 1-0 Paris Saint-Germain dá City por causa do gol qualificado. Agora, 3-2 Paris Saint-Germain, por exemplo, dá Paris Saint-Germain, né? 4-3, né? Como é que é? 10-9. Não, 10-9. Ô, Casimiro, olha só, teu parça aí, Neymar, disse que vai trazer a vitória, nem que seja morto, e depois deu um risinho. Quer dizer, mas não é muito. Assim, eu acho legal de ver o Neymar comprometido com o jogo dessa forma e sendo honesto, cara. Ele quer, ele tá querendo, assim, no jogo da ida. O primeiro tempo do PSG foi muito bom, assim, sendo honesto, foi 1-0, poderia ser mais. O segundo tempo foi de domínio do City e o segundo tempo do City foi melhor que o primeiro tempo do PSG. Então o City subiu a marcação, pressionou bastante e em 2 falhas saíram os 2 gols. O City tá com a faca aqui hoje na mão, a realidade é essa. Não adianta a gente fugir muito disso. O City tá muito bem na temporada. É muito difícil você imaginar que o Manchester City vai dar um mole de perder um resultado desse, mas quando você tem Neymar e Mbappé, o jogo muda de figura, né? É bom lembrar, o Mbappé, a gente fala muito do Neymar, que jogou mal no primeiro jogo, algumas pessoas falam, eu não concordo tanto assim, mas o Mbappé tocou menos na bola no primeiro jogo que o Keylor Navas, que é o goleiro do PSG. Então, assim, alguma coisa está errada aí. Os craques precisam jogar, e precisam jogar bem. Como não vai ter o Mbappé agora, nesse segundo jogo, cara, pro PSG passar, a gente leva a crer que vai ser um jogo mágico do Neymar, né? O PSG depende do Neymar fazendo a diferença nesse segundo jogo. Eu também acho que é muito difícil do PSG passar, assim, é complicado. O City já sabe jogar em vantagem, né? Então vai ser complicado o PSG reverter. Eu acho que é um cenário muito, assim, idealizado pela gente. Acho complicado, mas não dá pra duvidar do Neymar, não tem como. O desfalque do City, né, o desfalque do Mbappé, né, Alano, realmente é complicado, né, cara? Sobrecarrega o Neymar na criação ofensiva. Eu acho que ele vai jogar, tá? Não, vai fazer um teste no vestiário, ele viajou mancando. Ele viajou mancando, mas... Tem que jogar, mancando tem que jogar. Acredito que ele jogue também, né? Tem um certo mistério. Eu concordo com você, Casimiro. Eu achei o Neymar um belíssimo jogo do Neymar. Eu ficava assim vendo os analistas, o Neymar apagado, mas como, né? Então a gente às vezes é um pouco cruel com o Neymar. O Neymar fez um primeiro tempo espetacular. Um segundo tempo, aí a questão não é que ele jogou mal, que ele ficou apagado, é que o City engoliu o jogo, né? Escondeu a bola, e aí é uma questão coletiva e não individual. O Mbappé sim, que talvez já estivesse sentindo machucado, que não jogou nada em nenhum dos 2 tempos. Agora, mesmo no frigir dos ovos, contando o melhor segundo tempo do City do que foi o melhor primeiro tempo do PSG, os 2 gols do City tiveram uma sorte, né? Tiveram um conteúdo de sorte nos gols, falha do Navas, a bola também passou no meio da barreira no outro gol. Então, se o PSG contar com 50% da sorte que o City teve no jogo em Paris, pode dar caldo, porque time por time é muito equilibrado. O coletivo do City é mais bem treinado, é mais trabalhado, o Guardiola está há mais tempo lá no City, mas é um jogo que está absolutamente aberto. Se o Neymar estiver inspirado mesmo, a gente pode esperar de tudo. Nesse eu não tenho palpite, viu, Daniel? Esse eu não consegui. Esse não dá, né? Esse aí tá tenso mesmo. O Choque... Aí envolve também, eu tô torcendo muito pelo Neymar e pelo PSG, que ele queria ver o PSG como campeão, mas a minha segunda ficha lá no início da Champions era o City. Essa seria a minha final. City, PSG, pena que era sempre. Ô Gustavo, vai conseguir ver esse jogo, cara? Que hoje eu sei que é um dia complicado pra você, tem as coisas aí do teu canal. Uma bela preliminar pra Flamengo e LDU, hein? Vai ser difícil de acompanhar o jogo todo, mas vou tentar ver o segundo tempo. Eu acredito muito no PSG. Se fosse uma vitória de 3-1, tudo bem, mas 2-1 no primeiro jogo, tudo bem. Tem a qualidade técnica do Manchester, que é incrível. O Guardiola realmente dá um poder de jogo absurdo, mas eu acredito. Eu acredito 2-0 PSG, 2 de Neymar. Acredito Olha aí, mano. Acredito, eu vou falar para vocês, acredito na vitória. Senti o Neymar muito confiante. O que é legal aqui do programa é isso, que vocês fazem aquela produção, aquela matéria, traz o Neymar. A gente sente o clima do jogo já. É como se a gente já estivesse no jogo. Eu senti nessa fala do Neymar o seguinte, olha aqui, ó. A bola vai rolar daqui a pouco, nós vamos com tudo, vamos buscar a vitória. Eu senti isso aí. Eu senti a famosa faca entre os dentes.
Ele falando, né, Daniel? Ele falando, não, nem que eu tenha que sair morto, a gente vai ganhar esse jogo. Dá uma confiança mesmo, né? A gente não vê mais jogador falando isso antes do jogo, né? Não, eu vou resolver, eu vou jogar lá. Ele gosta desses jogos grandes, ele gosta de decisão, ele já fala isso há muito tempo. E ele falando isso antes do jogo é uma coisa que a gente raramente vê no futebol e que eu me amarro, por exemplo. Eu vou dar uma de chatão aqui. Eu acho que passa o City. O City jogou muito melhor no jogo de ida, principalmente depois que o PSG tem um jogador expulso. Eu acho que passa o City, passa o Chelsea, a gente vai ter uma final inglesa na Champions e acho que a gente vai ter uma final inglesa na Liga Europa. O Manchester passa e passa o Arsenal também. Vão ser 2 finais inglesas. Depois vocês me cobrem. Chegou o grande momento desse programa. Meu Deus. Botem a música, eu quero uma música esotérica. Eu quero uma música. Botem a música. Música mística. Pai Alano vai agora dar o palpite dele para Flamengo e LDU. Deixa o dele por último, Daniel. Deixa o dele por último? Lembrando que no primeiro jogo, você que ligou a televisão agora, não tá entendendo nada que tá se passando, deixa eu dizer pra vocês, no primeiro jogo, o Luiz Alano acertou o placar de Flamengo e Vélez e não apenas isso, como o Flamengo iria ganhar. Foi um negócio pra isso, foi um negócio de arrepiar. Então eu vou abrir, pra não estragar o suspense, ao melhor estilo João Kleber, eu vou abrir com Pedro Certezas, que nunca acertou placar. Pedro, você. Flamengo, time de posição, um time bom, hein? Exato. Flamengo joga lá, joga cá, e ataca. 1-0 LDU. Olha aí, Pedro nunca acertou o placar. Então Pedro disse o quê? 1-0 LDU? Foi. Casimiro. Eu falei, pra mim, 2-2. Jogo com muitos gols. Vai ser animado. O Alano vai estar feliz hoje, vai narrar muito gol. No Flamengo e Vélez, tu meteu empate também, o Casimiro. Errou também. Então, assim, Pedro e Casimiro que apostaram errado lá atrás. Não. Do Vélez eu botei 3-1 pro Flamengo. Foi 3-2. Foi 3-2. Não, ele deu empate em quê, chefe? Ele deu empate, acho que na semifinal. Vamos lá, o Gustavo Henrique, manda ver. Olha, pra mim, sem a menor dúvida, 2-1 Flamengo, com gols de Gabigol e Pedro. Não tenho a menor dúvida no resultado. Pedro, maravilha, nós gostamos de você. Pedro, faz mais um pra gente ver. 2-1 Mengão, não se fala mais nisso. Ele Gabigol deu até é o homem da decisão. Gol. Olha só, agora todo mundo pegando o caderninho. Você que tem site de aposta, você que gosta de negócio de apostar em site, né? Você que vai fazer aposta com amigo, apostar lá, sei lá, um churrasco, um almoço. No bolão da empresa, a gente fez bolão aqui, no bolão da empresa, né? Atente para o detalhe do palpite de Luiz Alano, o homem previsão. Vamos lá, Alano. Meu Deus, homem previsão. Sabe aquela coisa do cutuco? Né? Na minha cidade, o camarada tem um cutuco, assim. Depois da vitória do Flamengo na primeira rodada, do meu acerto triunfal no placar, eu fui bastante pressionado também no jogo do Inter, que eu narrei no SBT. E o cutuco, né, o meu palpite real era 4-0. E botei 3-1. Não vou acertar de novo, então não vou ser tão agressivo assim. Se eu tivesse ido no meu instinto, eu teria acertado pela segunda vez. Então é 4-3. 4-3 pra quem? 4-3? Pra quem? 4-3 pro Flamengo, Alano? Sim, pro Flamengo. Ele acertar, esquece, meu Deus. Meu irmão, se o Alano acertar dessa vez, 4-3, o Alano tem que ser titular aqui. Aí eu não dou mais palpite. Então, beleza, pessoal. O Flamengo toma muitos gols, né? Toma muitos gols, então... Gustavo, muito obrigado pela tua participação. A gente começou a apertar aqui no tempo. Obrigado mais uma vez, Choque. Alano, obrigado. Boa transmissão mais tarde. Durante a transmissão, dá uma moral. Divulga aí o nosso pós-jogo no Facebook. Vamos fazer bonito. Te agradeço desde já. E vamos para o break. Tá ficando corrida a coisa aqui. Vamos lá. Ih, rapaz. Pessoal, tá acabando o programa. Destaque final. Pedro Certezas. Até amanhã, amigo. Até amanhã, cara. O Botafogo começou a reformulação do clube e hoje teve um passaralho. Demitiu muita gente no Botafogo. É um primeiro passo. Aconteceu no Flamengo também, quando mudou lá, quando chegou o Bandeira de Melo. Muito triste, o vôlei acabou. Enfim, amanhã a gente fala melhor sobre isso. Muito triste, mas não acontece, né? Casimiro, valeu. Valeu, Daniel. Falei ontem do Vaz Pix aí que o Vaz já tinha arrumado 300 mil reais, agora são 400.
e vamos embora, vamos adiante. Beleza pura. Pessoal, vocês querem continuar essa resenha animada? Querem continuar o nosso SBT Esporte Rio? Vamos continuar agora numa live no nosso Instagram, @DanielPenaFirme, Pena com 2 N's. Vou abrir a live agora pra gente continuar batendo papo. É o mesmo programa da televisão, mesmo apresentador. Vamos continuar. Tchau.